Boa noite, irmãos. Pode se sentar. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 7. Sempre que temos a oportunidade de conhecer algo, buscamos sempre a opção de ver, de enxergar essa coisa, por assim se dizer. Quando compramos algo, como adquirimos, quando estamos pesquisando algo, sempre é interessante ver aquilo que estamos comprando. O aspecto visual, ele chama muito a atenção do ser humano. Seja no seu trabalho, na sua família, somos capazes de tentar adaptar a rotina a uma chamada de vídeo, para tentar substituir talvez uma ausência de presença, onde conseguimos enxergar uns aos outros. O filme A Vida é Bela, bastante conhecida, filme do ano de 97, trata uma realidade talvez pouco desconhecida em termos de visual. Estamos falando da Segunda Guerra Mundial, onde uma família é levada para o campo de concentração, uma família judaica é levada para o campo de concentração, mas uma história profunda. O que mais chama a atenção desse filme, o que mais torna atraente todo o enredo, é o fato de ser baseado em fatos reais. Um filme que chama a atenção pela história, onde um pai tenta, digamos assim, trazer a inocência da criança diante daquele ambiente hostil que foi o campo de concentração dos judeus. O que mais chama a atenção, o que mais chama a atenção de nós naquele filme, é que foi tudo baseado em fatos reais. Irmãos, temos o capítulo 7 de Daniel. Sonhos, visões, aspectos visuais que chamam a atenção. Ao ponto de Daniel, ao longo do texto, falar que ficou assustado, ficou perturbado diante daquilo que ele viu. E não podemos deixar de lado o contexto histórico e cultural que estamos aqui no capítulo 7. Tudo indica, esse capítulo 7 ele foi escrito no mesmo contexto do capítulo 5, onde temos o rei Belsazar, em meados do ano 539 a 556 a.C., após Nabucodonosor, no período de 1563 a.C., que estava exercendo as funções de rei no lugar de seu pai, Nabonido, que é o pai do Belsazar, ele é considerado o último rei da Babilônia. Os babilônicos, inclusive, conhecidos pelas suas festas, como temos no capítulo 5, tudo leva a acreditar que em uma dessas festas, esses banquetes, eles foram atacados e foram destruídos. O mais importante frisar nesse início é que durante esse tempo, o tempo do rei Nabonido, que era pai do Belsazar, que estava administrando o templo, era administrado por seu filho. Sabemos que o contexto cultural, como lemos, é um contexto cultural muito forte. Os capítulos de 1 a 6 contêm as narrativas onde vemos Daniel na cova dos leões, o banquete, os sonhos, a loucura de Nabucodonosor e entre outros aqui. Mostra muito como o povo babilônico era paganizado, por assim se dizer. Adoração a si próprio, como vemos o caso de Nabucodonosor, as festas, a ideia de liberdade, como vimos identificado nas festas, a ideia politeísta, que tinha outros deuses sendo adorados, eram algumas das características que cercavam Daniel diante daquele cenário. E diante disso tudo, irmãos, temos o capítulo 7 de Daniel e como ele foi escrito. Primeira parte do verso 1 ao verso 8, temos o que chamamos da primeira passagem apocalíptica do livro de Daniel. Do capítulo 1 a capítulo 6, temos narrativa de forma exclusiva. Apesar do capítulo 5 termos a ideia do sonho que Daniel foi chamado para interpretar. Nos capítulos seguintes, que vão do 7 ao 12, teremos as visões apocalípticas. E hoje esse capítulo inaugura essa sessão. Há uma mudança de gênero no meio do livro. A gente está falando de um livro que é parte narrativo, parte do gênero apocalíptico. E essa mudança pode, muitas das vezes, influenciar, talvez, na ideia do livro, né? De como um livro pode ser, talvez, difícil. Lutero chega a afirmar, no gênero desses livros, esse formato, que são difíceis de compreender. O próprio Lutero ele fala que ele tinha dificuldades de compreender, porque estamos falando de dois
dois gêneros, o gênero narrativo e apocalíptico. Irmãos, 4 animais submergidos. Nos versos 2 ao 8, Daniel trata 4 animais que sobem do mar. Em uma forma simbólica, o profeta trata o número 4 em 2 oportunidades aqui. Nos versos 2, 4 ventos do céu, e no verso 3, 4 animais. Essa simbologia representa 4 reinados que serão constituídos, que também podem ser descritos no capítulo 2 do livro. A grande característica do gênero, como temos experimentado aos domingos, o gênero apocalíptico, é essa linguagem simbólica, que trata animais, como vemos, chifres, e assim por diante. Vários elementos que são símbolos, tratado como simbologia dentro da literatura apocalíptica. E ela é interpretada de forma figurada. Vemos que nesse caso fica bastante claro que, assim repetido em outras passagens, as lideranças assim levantadas são postas diante da permissão de Deus. Isso vamos ver um pouco mais à frente. Assim como no tempo de Daniel, a Babilônia foi constituída, assim como Roma, assim como a Grécia, e entre outros, sobre direcionamento de Deus. Quando vemos os 4 ventos, não foi obra do acaso, não foi obra do homem que construiu. Deus permitiu que isso acontecesse. E mesmo que isso represente, como lemos, tempos difíceis para os seus filhos. E aqui um paralelo, irmãos. Precisamos deixar bem claro, tá? Que isso, por mais que Deus constitui um reino, levanta um povo, não nos exime da nossa responsabilidade. E a gente vai tratar isso ao longo da exposição. O fato de compreendermos que existem ou existiram lideranças contrárias à palavra de Deus não pode nos acovardar de defender aquilo que acreditamos. Temos que todos os tempos, em todos os tempos da nossa vida, defender o motivo da nossa fé. Apóstolo Pedro, capítulo 1. O primeiro animal se trata de um leão com asas de águia. O simbolismo aqui tratado, com grande parte dos comentaristas afirmam, se assemelha bastante ao Império Babilônico, a ideia de um leão com asa. Basta vermos o capítulo 2 e o capítulo 4, as visões de Nabucodonosor, e em 2 sonhos ele viu o império sendo destruído. Além disso, Jeremias 4, versos 7 e 50, 17, Nabucodonosor é tratado como um leão. Na loucura dele, como foi retratado no capítulo 2, as unhas crescem como de águias. Desculpa, capítulo 4. E temos o primeiro animal onde possui a restauração, e é o único animal, se formos analisar, que passa pela retirada de suas asas e a mudança de comportamento. Esse primeiro animal, o leão com asas, ele é retirado da sua figura de animal, ele é restaurado, ele anda como ser humano, como aqui retratado. Então, tudo indica que esse primeiro animal é o Império Babilônico. O segundo animal, estamos falando de 4. O segundo se trata de um urso. O simbolismo de animal conhecido por ser um dos mais selvagens do planeta. O urso é um animal muito feroz, um dos mais ferozes, se formos pesquisar. E aqui é descrito no livro de Daniel. A ideia da literatura apocalíptica tem essa visão de animais, de reino, tudo junto. Ao longo da nossa história, esse segundo animal aqui é interpretado como Império Medo-Pérsia. E as 3 costelas aqui é interpretado como conquistas da grande época. Temos a conquista de Lídia pelo Império Medo-Persa, Meda-Persa. Temos a conquista da Babilônia e temos a conquista do Egito. Então essas 3 costelas representam a conquista desses 3 reinos. E basta olharmos as conquistas que de fato do Império Persa, que vamos compará-los como uma força de um urso, se formos analisar um período histórico. Realmente o Império Persa era um reino que entrava e devorava os seus rivais. O terceiro animal, aqui retratado por Daniel, a exemplo do primeiro, apresenta um formato tanto estranho, pode-se assim dizer. Um leopardo com 4 asas, 4 cabeças. Veja, a simbologia da literatura apocalíptica. 4, 4, mais uma vez o número 4 sendo retratado. Que possui os demais reinos. E aqui grande parte compreende que esse terceiro reino se refira aos gregos.
pode ser interpretado como Alexandre, o Grande, na figura de um animal ágil, como é o leopardo. Alexandre conquistou reinos de forma muito rápida, muito feroz, por assim se dizer. E morreu também muito cedo. A morte de Alexandre o Grande se dividiu em 4 por causa da sua briga. Em que sucederia? Mas, irmãos, paralelo aqui, são suposições que estamos interpretando esse livro de Daniel. Vamos lá mais à frente, dentro da exposição, retratar um pouco o que isso reflete em nós, as aplicações. E o quarto e último animal. Esse é o animal que Daniel teve mais dificuldade de conseguir entender do que se tratava. É um animal assustador e terrível. Ele não tem face de animal. Veja bem, Daniel no capítulo ele trata um urso, leopardo, ele trata a ideia do Império Babilônico no primeiro, que é se não me engano, é um leão. Ele trata tudo. Esse quarto animal, ele não consegue descrever exatamente o que seria. É um animal assustador, que ele nunca viu. Um animal devorador, com alta força de destruir qualquer um. Parece trazendo para o contexto aqui nosso, contemporâneo, poderia se dizer um robô, um transforme, sei lá. Uma coisa bem feroz, bem que ele não conseguia compreender do que se tratava. Quase um ser invencível, um animal muito forte, e destruía tudo, e passava por tudo, e era arrogante acima de tudo. Irmãos, aqui nesse quarto animal, tudo indica que seja o Império Romano. Com a dominação sobre os gregos, os romanos foram o império mais longevo. Os irmãos terem uma ideia, do ano 27 a.C. a 476 depois de Cristo, durou o reinado romano. Isso talvez seja um dos fatos da curiosidade de Daniel. Algo jamais visto estava prestes a acontecer. Desse mesmo animal sairia um chifre pequeno, que na figura humana exalava arrogância, muito representativo na figura do quarto animal. Veja bem, irmãos, Daniel está aqui relatando o sonho que ele teve e a história indica, né, que ele não viu nada disso acontecer. Isso era um prenúncio do que iria acontecer. Então, nessa primeira parte, que vai do versículo 1 ao verso 8, são os 4 animais. A partir do verso 9 a 14, Daniel trata da sala do trono e o juízo. Passado pela primeira parte do capítulo, Daniel continua no seu sonho, só que agora com um ponto de vista diferente. Parece que mudou de cenário. Se a gente for olhar uma espécie de um filme, ele estava sonhando, agora muda o cenário. Daniel vê um outro como se estivesse cortando o mic, né? Ele vai para uma outra parte, ele vai para um quarto. Aqui ele fala do ancião de dias, que é a figura de Deus Pai. A sua majestade é vista na figura que muito é repetida dentro da literatura apocalíptica. Se formos ver aqui a ideia de fogo, veste branca, como lemos em Apocalipse, que indica pureza radiante, são expressões utilizadas. Toda essa linguagem tem como finalidade indicar que Deus está exercendo juízo. Deus está no trono dele exercendo juízo sobre aqueles animais, sobre aqueles reinos. E a representação de um trono e um juízo, também mostrado em Apocalipse, indica, como falei, que Deus ele não está inerte ao que está acontecendo, ele está exercendo a sua justiça. E a sentença é válida para os animais, demonstra que os reinos representados tinham prazos de validade. Se formos analisar os 4 animais, eles tinham prazos de validade, eles tinham tempo. E esses dias a gente estava conversando com o reverendo Joel a respeito, sou muito leigo nesse assunto de geopolítica, ele entende muito mais. A respeito de como as potências mundiais, elas têm prazos de validade. Em tempos, basta analisarmos os últimos 200 anos. Um reino entra, uma potência mundial entra, mas ela é logo dominada por outra, e assim por diante. Deus nunca esteve inerte aos acontecimentos que são postos. As atrocidades, as injustiças que são feitas. Deus nunca esteve inerte, parado, como se nada estivesse acontecendo. Ele está exercendo juízo. Isso demonstra, irmãos,
que a natureza de Deus ela é atemporal. Nos ligamos muito ao fato de tempo. Aí, por vezes, esquecemos que ele está exercendo sua justiça independente do que estamos presenciando. Independente do que estamos vendo, Deus está exercendo sua justiça e sua autoridade. Isso não tem espaço de tempo. Tempo é para nós. Deus não tem esse pensamento. Ele está exercendo o juízo. E a sentença se divide entre o quarto animal e os outros três: o leão, o urso, o leopardo. E o mais afetado aqui é o quarto animal, Roma. Seria totalmente destruído. Resumido a nada, despedaçado. E se formos analisar um pouco, a queda de Roma realmente teve isso. Não foi algo acidental. Trouxe um caos, não somente para Roma, mas para toda a Europa, se formos analisar. Desde a queda para a Idade Medieval. E um grande ponto interessante, irmãos, é que nessa passagem, assim como lemos em Apocalipse, e João também passou por isso, é como eu disse, o cenário vivido por Daniel, a resposta de Deus traz ao seu povo, é que a vitória não viria no tempo dele, viria após ele. Daniel estava diante de uma certeza que ele não viveria. E isso demonstra a natureza soberana de Deus, que tem um controle sobre todas as coisas, sobre todos os tempos. Questionamento que poderíamos, por assim se dizer. Por qual motivo, então, Deus poderia informar para Daniel algo que ele não viveria? Isso poderia ser um questionamento que nós poderíamos fazer ao texto. Existia algum motivo específico? Não. Por que ele fez isso? Porque ele quis demonstrar que a sua soberania estava diante daquele cenário, estava diante daqueles atos que, Daniel, aqui isso que vai acontecer é só um prenúncio. As injustiças, os atos ruins, só um prenúncio. Eu estou no controle de todas as coisas. Não haverá injustiça, ou não há injustiça diante de Deus. Além disso, irmãos, nessa segunda parte, que vai dos versos 13 e 14, lemos o reinado do Filho do Homem. Na passagem seguinte, vemos o Filho do Homem. E o Filho do Homem é representado pela pessoa de Cristo. E alguns elementos reforçam esse entendimento. No capítulo 2, por exemplo, Nabucodonosor tem um sonho em que a figura de uma pedra iria derrubar o seu reino. E sabemos que Cristo é a pedra angular dita nos evangelhos. No Evangelho de Marcos, a expressão filho do homem é utilizada para tratar a pessoa de Cristo. Capítulo 2, capítulo 8, capítulo 9, 10, 13 e 14. Cristo é tratado como filho do homem. E a figura do rei diante de todos os outros, assentado à direita de Deus Pai, é o que mais chama a atenção, pode-se assim dizer. Se formos nos atentar para a expressão, nos reinos anteriores, são animais distorcidos, pode-se assim dizer até aberrações. No caso do quarto animal, enquanto o Filho do Homem recebe o reino, o ancião de dias. Deus, Cristo, ele é um rei diferente de todos os outros, de todos os reinados. O papel de redenção de Cristo, tanto a morte e a ressurreição e a sua ascensão, evidencia a conquista que ele realizou. O reino foi dado, foi conquistado, como lemos. O ancião deu como conquista ao Filho do Homem. E o reino dele, diferente dos demais, diferente das potências, é eterno. Em Mateus 28, 18, ele reforça essa compreensão do texto. Toda autoridade me foi dada. E esse reinado possui natureza completamente diferente quanto aos reinos que oprimem, que tornam escravos os países conquistados. O reinado de Cristo, de forma irresistível, governa todos os povos, querendo ou não. Mas um pouco no verso 15 ao 28, temos um ponto, que é o encorajamento e o conforto encontrado. Após falarmos um pouco da sala do trono, o reinado do Filho do Homem, temos encorajamento, conforto encontrado. Depois que trata os sonhos, a partir do verso 15 do capítulo 7 de Daniel, Daniel parece que ele acordou do sonho que ele estava tendo. Ele teve um sonho onde viu os 4 animais diante de um cenário. Esse cenário ele mudou, agora ele viu a sala do trono e o juízo sendo feito.
onde que o Filho do Homem ele governa sobre todos. Daniel parece que acordou do sonho diante daquele cenário. Ele acordou. E ele começa a tentar buscar respostas diante daquilo que ele viu. E, aparentemente, aqui, como lemos aqui, uma pessoa auxilia. E, mais uma vez, o gênero trata para a gente que se trata de um anjo que tenta explicar a Daniel o que você viu. O que você viu não é uma coisa que, sabe, é um sonho qualquer. Eu vou te explicar o que se trata isso. Nessa parte fica bastante claro que os cristãos aqui, representados, como lemos aqui, serão perseguidos, irmãos. Quarto reino, tudo indica que os cristãos serão perseguidos. A figura dos chifres representariam os líderes que se levantariam. Os líderes que cometeriam injustiças, que perseguiriam os cristãos. Lemos durante a história que realmente isso, de fato, aconteceu com o Império Romano. Entretanto, diante desse cenário, o conforto é encontrado. No mesmo capítulo, na mesma parte de Daniel, sabendo que os santos seriam levados e dominados, Deus se levanta aqui, uma linguagem figurada, para tirar o domínio da nação pecadora, para derrubar, para despedaçar o reino e estabelecer o seu reino. E, trazendo para um aspecto prático, isso deve ser um alento para nós, irmãos. Não pense que nas lutas, nas perseguições ou sofrimentos são exclusividade do tempo, de uma geração, de um tempo qualquer. Existem dois aspectos práticos disso. Podemos estar próximos de vivenciar isso hoje mesmo em alguns lugares do mundo. Perseguição, luta, aflição não são exclusividade apenas de um povo. Esse texto de Daniel não se aplica apenas àquele contexto histórico. Ele tem uma aplicação muito forte para nós. Os reinos eles se levantam, líderes são levantados para perseguir os seus santos. E por mais que estejamos confortáveis dentro do nosso cenário, dentro do nosso contexto, precisamos nos atentar a isso, irmãos. Nesse mesmo momento, em algum lugar do mundo, tem pessoas sendo mortas, pessoas sendo perseguidas. Não se limita a mente apenas no aspecto físico. Talvez você pense que luta, perseguição, se restrinja apenas ao fato de alguém vir aqui, botar fogo na igreja, alguma coisa do tipo, mas não. Outros tipos de perseguições também são feitas. Seja ela na sua faculdade, seja talvez ela no seu trabalho, a gente não sabe. Contextos e cenários são colocados. E muitas das vezes a perseguição ela existe, irmãos. Esses dias eu estava analisando que muitas das vezes, isso, o reverendo Joel e outros irmãos também aqui, a gente, por exemplo, tem que tomar certo cuidado de falar certas palavras, mesmo aqui no púlpito. Mesmo sendo a palavra de Deus, a gente tem que tomar uma certa cautela para não ser, talvez, penalizado por algo que não fazemos. Lutas e perseguições não se restringem apenas a um tempo, a um espaço de geração. Entretanto, temos um Deus que estabelece a sua majestade e o seu poder, e a confiança de um reino que não é temporário, mas um reino que é eterno. Então, essa última parte do texto, Daniel trata muito bem isso. Ele traz o encorajamento e o conforto diante daqueles cenários. Você imagina quem leu esse capítulo 7 de Daniel e passou por tudo isso e não viu, de fato, nada acontecendo num cenário de boa situação. Ele viu a família dele sendo morta, a família dele sendo perseguida, mas ele sabia que em algum momento tudo seria estabelecido, porque Deus está exercendo juízo. Irmãos, o que podemos tirar de lições aqui nesse texto? Esse texto, como lemos, como o próprio Daniel afirma, é bastante perturbador. Um ponto que não podemos deixar de compreender é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Deus está ao seu alto sublime trono, governando todas as coisas. Pela sua natureza, ele faz o que lhe agrada para a sua glória. Os decretos dele são imutáveis. Ele que constitui e derruba reinos.
todas as coisas estão debaixo de sua autoridade. Como o próprio Cristo afirma em Lucas 21, não há um fio de cabelo que se perderá sem que Deus permita. Então, por mais que um líder cruel seja levantado, tenha sempre em mente que Deus permitiu que isso acontecesse. Ele está governando todas as coisas. Essa é a mensagem. Deus está no seu alto sublime trono governando, nada é afetado. Uma frase que o reverendo Gel fala aqui que eu acho bastante interessante é que Deus ele não é pego de surpresa, irmãos. Deus ele não é de uma noite por dia, nossa, aconteceu isso. Não. Ele está no seu alto sublime trono, governando todas as coisas. Então não há nada que aconteça no espaço de tempo, geração, em que ele seja afetado. E ele está cuidando do seu povo para a sua glória. Não podemos jamais negligenciar o papel da responsabilidade humana. Pelo fato de Deus controlar todas as coisas, não absolve o homem de suas práticas malignas. O ser humano deliberadamente peca contra Deus porque sua natureza se sente bem, né? Porque ele é instigado a fazer aquilo. Ele faz aquilo porque ele se sente bem. A natureza dele pecaminosa faz com que ele peque, se sinta daquele jeito. Vocês acham que um líder que persegue e assassina mais de 20 bilhões não se acha certo diante daquele cenário? Uma pessoa que mata por matar, ou faz coisas do arco, sabe? Ele não se acha certo diante daquilo que está fazendo? Detalhe, eu não estou falando aqui de Hitler, estou falando de Stalin, que perseguiu durante 3 anos 750 mil pessoas e aprisionou mais de 1 milhão. Vocês acham que ele não se achava certo naquilo que ele fazia? Sim. E por que ele fazia isso? Porque a natureza pecaminosa do homem dá essa resposta. Entretanto, irmãos, o ser humano será julgado diante das suas responsabilidades. Isso também serve uma advertência para nós. Qual é a nossa responsabilidade diante disso tudo? O que estamos fazendo? Os líderes malignos, os reinos, aqui como lemos e Daniel, serão despedaçados diante de Deus. A justiça de Deus será retributiva aos atos injustos dos homens. Ao mesmo tempo que isso nos dá confiança, isso é uma advertência para nós. Nada está, digamos assim, ao acaso. O homem ele tem responsabilidade. Deus ele governa as coisas de forma soberana, mas existe uma responsabilidade humana. Cada homem será retributivo nos atos injustos diante de Deus. Amém, irmãos? Irmãos, o que podemos concluir para finalizar? Refletimos a importância do ofício real de Cristo. A realidade caótica dos governos humanos ao redor do mundo revela a insuficiência do ser humano em governar com perfeição. Por mais que existam líderes sábios, piedosos, nenhum deles é capaz de solucionar plenamente os problemas do mundo. Isso é um problema que esquecemos pela nossa, talvez a nossa tentativa autônoma de nos guiar diante do mundo, colocarmos a nossa confiança talvez em um líder político, uma espécie de salvador de um país. Isso é um problema, porque o ser humano ele é imperfeito, ele é pecador. Então, por mais que seja uma pessoa piedosa, como eu li, por mais que seja uma pessoa boa, sábia, ela não vai conseguir solucionar os problemas do mundo. Isso demonstra para a gente que temos uma necessidade, irmãos. É um anseio. Nos debates políticos, frequentemente, buscamos alguém que espelhe nossas convicções, mas esquecemos de que todo ser humano, como eu disse, é pecador e imperfeito. Foi essa falha de perspectiva que levou o povo de Israel a escolher Saul como rei. Um erro que ilustra a limitação humana. Já bem, se formos analisar a história do povo de Israel, eles queriam, porque queriam um líder, queriam um rei. O povo ansiava por um rei. Eu quero um rei como qualquer outra nação. O país ele necessita disso. Lembrei do discurso do rei Filme. Precisa de uma pessoa que seja representação. Precisa de um rei. O ser humano ele necessita de um rei, de uma pessoa que represente. Talvez essa necessidade, irmãos, esse anseio que temos, reflita no debate tão acalorado que temos de política.
É a necessidade que o ser humano tem de uma pessoa que reina, de um rei de fato, de verdade. Não existe parâmetro perfeito dentro do ser humano. Isso foi um erro que fez o povo escolher Saul. Deus estabeleceu o seu reino, e o seu reino tem rei. O ofício de Cristo como rei é diferente de qualquer outro rei que está sobre qualquer potência do mundo. É um reino que não tem fim. É um reino eterno. É um reino que está sobre todas as coisas, sobre todos os tempos. Cristo exerce o seu domínio com justiça sobre toda a criação. Não é apenas sobre um território, sobre um povo, mas sobre todos. E o seu reino ele não é apenas espiritual. Ele não se restringe ao campo espiritual, mas também, como profetizado em Isaías e confirmado nos evangelhos, a promessa de um reino davídico eterno, um reino também temporal aqui na terra. Deus estabelece um governo que redime, restaura e reconcilia todas as coisas e todos os tempos. Por isso, a nossa natureza clama por novos céus e nova terra. Não esse que está lá fora, mas um novo, uma mudança, um reino mesmo que não tenha fim. Não um reino temporário onde as pessoas colocam sua confiança em pessoas que são pecadores. Estamos falando de Cristo, perfeito. Entretanto, irmãos, esse reino, esse reino que é constituído por ele, está à disposição dos seus santos, como lemos aqui em Daniel. Ele governa para quem? Para os seus santos, os seus eleitos. Por isso a natureza é diferente. E isso traz para nós, além disso, irmãos, uma ideia de que não podemos nos prender às coisas desse tempo, desse mundo. Somos peregrinos. O reino que está lá fora é um reino temporário. Os reis que estão lá fora são reis temporários. Temos uma pátria, mas estamos, como cantamos, exilados. Somos peregrinos. Estamos aqui de passagem, irmãos. Devemos colocar a confiança não em líderes humanos, mas em Cristo, que é o nosso Rei. Ele governa todas as coisas em todos os tempos. É essa a mensagem do reino do Filho do Homem. É isso que devemos tratar dentro do nosso coração. A maior mensagem desse capítulo 7. Os reinos, eles vão e vêm, mas o reino de Cristo é eterno. Amém?